que eu deveria falar para você acreditar de toda a sua alma que eu estou te falando é real? Não é, a riqueza não é o dinheiro. Se eu pudesse assim, eu faria qualquer loucura para você entender o que eu estou falando. Repete comigo assim: a riqueza nunca foi, não é e nunca será o dinheiro. Aí eu te pergunto, se a Bíblia fala que você vai comer do melhor dessa terra, que você vai vestir melhor dessa terra, que nem o Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, que Deus olha tanto para a natureza, como para o pássaro, como para os seus, e que primeiro é o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas se o reino vier em primeiro, qual que é a lógica de você achar que Deus te amaldiçoou para ser pobre? Qual que é a lógica de você achar que Deus quer que você sofra? Por que as pessoas vivem arrumando desculpa, distorcendo a Bíblia para justificar os próprios fracassos? Por que as pessoas, afinal de contas, eu comecei fazendo um teste dolorido para alguns. Se tirar a Bíblia, tem como prosperar? Tem, e com ela é mais rápido, tem mais instrução, tem mais sabedoria. Se você for em Provérbios, está escrito que a multidão de conselheiros há sabedoria. Então como é que você vai prosperar muito sem conselheiro? Como é que você vai fazer grandes feitos sem ouvir conselho das pessoas? A palavra ela é boa, ela é perfeita, é agradável. Essa é a vontade de Deus. Eu quero que você me explique como que Deus que criou a Nova Jerusalém colocou ouro maciço na rua, repudia a riqueza. Mas sabe o que é? É a história do jovem rico. A única coisa que o jovem rico tinha era dinheiro. Foi por isso que ele rejeitou ser discípulo de Jesus. O jovem rico chega: o que eu preciso, bom mestre? Não, bom é só Deus, mas vamos lá. O que você tem? Quando ele olha ali o que aquela pessoa tem, o que ele fala? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Dá tudo, para ver se você é rico mesmo. Aí aquela interpretação que alguém escasso tem, olha para aquela cena e pensa o seguinte: se Jesus encontrou o rico e mandou ele dar o dinheiro, então todo rico então tem que dar o dinheiro. Engraçado, um outro rico que é discípulo oculto de Jesus, que é o José de Arimateia, esse Jesus não pediu nada. Porque esse José já servia com tudo. Porque para o José a riqueza tinha um propósito. Para o jovem rico a riqueza era a única coisa que ele tinha. Porque ele não era rico de verdade. Jovem rico significa herdeiro. Pede alguma coisa para alguém que não sabe gerar, para você ver. Pede para alguém renunciar a algo ou doar algo, sendo que ela não é geradora de riqueza. Se a pessoa não é geradora de riqueza, vai acontecer o que com ela? Ela vai arregar, ela não tem coragem de fazer isso. Então a primeira coisa que você tem que descobrir é: dá para prosperar sem a Bíblia? Claro. Eu lembro quando eu era criança, o pastor, eu perguntei para o pastor: como é que faz esse tanto de gente rica? E olha a pergunta de um cara de 10 anos de idade. Eu perguntei isso para o pastor. A resposta dele me marcou para sempre. Eu falei: mas como é que faz com um cara que é tão rico e nunca foi na igreja, nunca leu a Bíblia, não dá dízimo? A resposta dele foi: um dia Deus vai cobrar tudo. Essa não é uma prosperidade que vem de Deus. Marçal, com 10 anos de idade, repudiou aquela resposta. Eu tenho um problema muito sério. Já briguei com muita gente porque nem a minha fala nem a sua é digna de confiança. Nenhuma das duas. Nem a minha nem a sua. Todas as falas precisam passar num depurador, num teste, para ver se sobra alguma coisa parecida com a realidade. Aí você pensa agora: poxa, se a sua não é digna de confiança, o que eu estou fazendo aqui? Eu acabei de falar o que fazer com isso, senão você vai virar um idólatra. E se eu passar a ser uma pessoa mal intencionada, eu vou destruir sua vida. Porque se você falar que tudo que a pessoa fala é plenamente lógico, o que pode acontecer com você? Essa pessoa pode dar comandos malucos, ela pode mudar a cabeça dela, ela pode destruir sua vida. Nem a pior pessoa, nem a melhor pessoa do mundo eu rejeito e nem aceito tudo. A pior pessoa do mundo pode falar alguma coisa que eu consigo aprender. Eu aprendi isso. Eu não estou nem aí se eu gosto ou não da pessoa. Eu quero saber se ela carrega o que eu não acionei. Aí eu olho e falo: opa, então peraí. Então vamos lá. Tudo que eu te falar, depure. Tudo que eu te falar, vai lá na palavra. Tudo que eu te falar, teste. Tudo que eu te falar, valide. Validou? Então tudo que eu te falar, escale. Engraçado que eu estou contando uma mensagem, uma única mensagem, e milhares de pessoas entendem de forma diferente. Isso é chocante na comunicação. Eu estou falando algo, e esse algo era para ser uma lógica universal, todo mundo pegar e falar: não, eu vou fazer. Só que um entende como ostentação,
o outro entende como vaidade, o outro entende como esse cara quer esnobar os pobres. É verdade ou não? Você vê que a mensagem é uma só. Tem gente que fica com raiva do meu penteado, tem gente que não gosta da minha barba porque ela não está feita, tem gente que hoje já está incomodado porque eu estou de preto. Aí tem gente que eu não sou pastor e falo de Bíblia, já está revoltado. Aí a pessoa fica, mas o que é? Deixa eu te explicar uma coisa. Um livre não quer saber nada do que você está pensando. Agora um alienado quer controlar todo mundo. Lembra sempre disso. O alienado sempre quer controlar os outros. Sempre. Agora vamos entender uma coisa bem simples. Eu vou usar alguns versículos aqui para você pegar e aprender. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros, sabe a companheirada? A companheirada dos tolos acabará mal. Às vezes as pessoas não entendem, mas você andar com gente sábia vai te fazer cada vez mais sábio. Você andar com os companheiros, o que vai acontecer? Vai te fazer cada vez mais tolo e dependente das coisas. Então como é que faz para prosperar segundo a Bíblia? Aqui está falando, arruma um jeito de andar com sábios. Tem dois tipos de sabedoria: vertical, horizontal. Vertical é de gente que tem acesso ao trono e tem discernimento, palavra de conhecimento, revelação, coisas bem legais. E tem a segunda, que é aquela poderosa sabedoria horizontal, aquela que é a experiência que a pessoa teve na vida. Eu estou 30 anos trabalhando no mesmo emprego, já sei que sua experiência é pequena. Aí a pessoa já passou por uns 20 esportes, a pessoa já foi em uns 20 países, a pessoa já entrou nos 10 segmentos diferentes. Essa pessoa tem conexão com todo mundo, dá para sentir o cheiro dessa pessoa, de longe. É uma pessoa rica de experiência. Rica de quê? Sabedoria. De desapego, ressignificação, tomada de decisão. Essa pessoa é rica. Mas sabe, e a conta dela? Vou falar do fundo do meu coração. Quando eu vou arrumar uma amizade, eu não importo quanto que a pessoa tem dinheiro na conta, porque isso não me afeta em nada. Alô? O tanto de dinheiro que a pessoa tem na conta dela nunca mudou minha vida. Nem pouco, nem muito. Mas a experiência que ela carrega já transformou minha vida várias vezes. Então esse negócio de querer ser amigo de rico é uma besteira. O que você tem que entender é o sábio. E dependendo da grana ou não, a pessoa tem sabedoria para te passar, ande com essa pessoa. Ande com os sábios. Primeiro bom conselho é que você, andando com os sábios, anota o código aí, Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio. O Salomão, que era um sábio, fez o quê? Ele se conectou com 24 sábios, os mais sábios da terra de Israel, das 12 tribos, 2 de cada. O que um homem desse virou? Você imagina hoje uma pessoa vira rei do Brasil, rei mesmo, rei, monarquia. Aí vira rei do Brasil e estuda entre 200 milhões de brasileiros os 24 mais sábios. E fala, a partir de agora, o governo, a monarquia brasileira vai dar um salário de 1 milhão para cada um, desde que vocês contem tudo que vocês sabem. Aí começa, vai pegar todo mundo que estudou no ITA, gente que lançou foguete. Tem brasileiro que já fez isso, só que em outro país, porque aqui não tem como, parece. Aí vai pegar as pessoas que construíram e desenvolveram coisas grandiosas, aceleradores de partículas, junta os 24 mais poderosos, custa para a monarquia 24 milhões de reais por mês. Vocês acham caro ou não? Você imagina um governante sentado com 24 homens ou mulheres que são as pessoas mais sábias de uma nação. Você consegue imaginar? Sem nenhum petista, sem nenhuma pessoa maluca, sem nenhum despreparado, sem nenhuma pessoa que só quer saber de política. Uma pessoa que ela entra em todas as áreas. Você imagina uma pessoa dessa treinando 1 ano, custa 260 milhões por ano ouvir essas pessoas, por exemplo. Aí você fala, cara, é dinheiro demais. Você não sabe o rumo que isso aqui vai tomar, porque se começar a ouvir gente do futuro, vai levar o país para o futuro. Você pegar um sábio de empreendedorismo, vai falar, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter 50 milhões de empresas e não 21 milhões de empresas. Aí você pega alguém do agro, aí você pega alguém, cada uma, de cada coisa, você vai falar, é isso que eu quero. Porque quando você desperta numa sabedoria, você quer investir nela. Presta atenção no que eu estou te falando. O despertar de uma sabedoria te torna um investidor obrigatório naquilo. Quando você desperta e vive essa experiência, a sua cabeça muda.
Para de ser uma pessoa de uma experiência só. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem? Cara, põe na sua cabeça, você vai sair disso. O que eu deveria falar para você acreditar de toda a sua alma que eu estou te falando é real? Não é, a riqueza não é o dinheiro. Se eu pudesse assim, eu faria qualquer loucura para você entender o que eu estou falando. Repete comigo assim: a riqueza nunca foi, não é e nunca será o dinheiro. Vamos ver se eu consigo entrar nessa cabeça sua. Deixa eu dar uma passeada ali. Quando Deus criou o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, separou a água de cima com a de baixo, fez a fórmula seca, né? Parecia que é a terra. Ele criou os astros, criou o sol no quarto dia, criou os animais no quinto, criou a gente no sexto. No sétimo ele falou: vamos curtir a vida doidado. Que dia que ele criou o dinheiro? Hein? Que dia que ele criou o dinheiro? Nenhum. Tá bom, então a gente vai voltar para o Éden. A primeira coisa que você tem que fazer como ser humano é voltar para o Éden, para você entender a origem. Até agora, não tem como ter amizade com Deus amando o que Ele ama e amando o que Ele odeia. Você precisa repudiar o que Ele repudia e amar o que Ele ama. Marcelo, para que então ser próspero se não é pelo dinheiro? É pelo negócio. O negócio é salvar mais gente, cara. Deixa eu te explicar. Eu acho tão bonito, tanta gente fala: nossa, o Marcelo é tão sábio. Eu fico pensando, se eu não tivesse resultado, as pessoas falariam isso. Se eu fosse um cara com a família pobrinha, sem nada, você ia validar tudo que eu falo? Por que você não ia validar? Se eu sou o Pablo do mesmo jeito. Fala por quê? Porque vocês não acreditam em mim, vocês acreditam no resultado. E é por isso que eu não sou convencido com esse trem de elogio. Por isso que eu não fico empolgado com esse trem de idolatria. Porque o rolê de vocês comigo não é comigo, mas é com o resultado. Não, Marcelo, eu gosto de você. Mentira. Aceita logo. Para de mentir para você. Se você não mentir nisso mais, também não vai ficar carente com mais ninguém. Ninguém está nem aí para nós. Eu não sei se você fica curado com isso, mas eu fico tão em paz, cara. Eu durmo todo dia em paz, sabendo, tipo assim, que eu posso morrer a hora que eu quiser, porque eu estou vazio. Eu coloquei tudo para fora. Eu não tenho nadinha que eu estou escondendo, a não ser aquela hora que eu desliguei o microfone aqui, ó, o pessoal que está assistindo. Fora isso, cara, minha vida é uma paz tão grande. Porque eu sei que você não me ama do jeito que você acha. Engraçado que do mesmo jeito que você me ama, qualquer deslize meu, você me odeia. Mas Deus não, Deus fala: vai lá, seja forte e corajoso. Vai até o fim desse negócio aí. Cara, por que prosperar? O motivo seu estava errado. Se você entender o motivo da prosperidade, você vai prosperar na marra. A prosperidade tem a ver com cumprir dentro de um tempo, de uma geração, aquilo que Deus quer fazer há milênios e ninguém consegue fazer. Se você entender que o propósito da riqueza é para fazer aquilo que Deus quer, Ele vai te abençoar e você vai ficar constrangido. E aqui eu quero declarar uma palavra para poucos que vão conseguir absorvê-la. Isso é um problema seu e não meu. Você vai sentir constrangimento do tamanho da riqueza que Deus vai colocar nas suas mãos. Esse constrangimento não vai fazer você ficar sem fazer. Esse constrangimento vai te deixar tão doido que você vai ser obrigado, por constrangimento, a exercer o transbordo e abençoar a milhões de pessoas. Você vai sentir uma compulsão em não poder segurar aquilo. Esse constrangimento, um dia alguém falou, eu ri tanto que eu falei: eu duvido que algum dia eu vou ficar constrangido de ser rico. Aí eu cheguei nesse dia, eu estou amaldiçoando vocês agora. Vocês vão sentir constrangimento. E esse constrangimento vai criar uma atmosfera para empurrar esse negócio para fora. Aí o transbordo não para nunca mais. Eles digam ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tá vendo? É isso aí que eu queria chegar. Ai, ai.
que é um rico? Todas as vezes que a palavra fala a referência, é aquele que confia no dinheiro. A verdadeira riqueza é a vida eterna. Mas uma pessoa, o rico que se apoia no dinheiro, tratando o dinheiro como uma fortaleza dele e se defende com o dinheiro, esse não vai entrar no reino. Porque não se entra com o dinheiro, se entra sendo simples como criança. João 3,5, se não batizar da água e do Espírito, não entra no reino, está escrito assim. Se você não for simples como uma criança, você também não acessa o reino. Então não é recurso que faz você entrar no reino, é ser simples como criança, batizar na água e no Espírito, no fogo, né? Quando essas coisas acontecem, você tem um livre acesso ao reino, e ele é pelo coração e não no seu cérebro. Quando alguém disser que o reino está ali ou aqui, como está em Lucas, não, o reino está em vós. E se você crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas. Então, qual é o segredo que você está caçando, se já está tudo escrito? Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos. Volta lá. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntavam: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não se apoie no dinheiro, porque o rico de dinheiro não consegue entrar nem num negócio. Tem gente que tem grana, mas não tem network. Ele fala: eu tenho dinheiro, eu pago todo mundo. A gente não te quer, cara. Seu dinheiro não é tão importante assim. Pode mudar aí o versículo. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Olha que interessante. Aqui está falando de um homem mais rico do Oriente. Perdeu tudo, porque ele tinha medo. Acha o versículo aí que está escrito assim: e aquilo que eu mais temia me sobreveio. O que interessa é, quando ele tratou o problema dele, Deus restituiu o dobro. Então tem um negócio que chama restituição e remissão de tempo. Deus faz essas duas coisas. Anota aí. Vocês que se sentem derrotados, às vezes estão culpando a Deus por isso. Tem duas coisas que você tem que aprender: chama restituição e remissão do tempo. Num curto espaço de tempo, o Senhor pode redimir tudo e restituir algumas vezes mais o que você perdeu. Então, quando você pega a história de Jó, você precisa sofrer igual Jó? Não precisa, cara. Qual o problema de Jó? Medo. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Qual o código que você tira disso? Dos 66 livros que eu já publiquei, o primeiro livro é o Antimedo.